Né, Maria Clara? Então vamos lá, gente. Voltando aqui de onde a gente parou, a questão do recurso de apelação no que diz respeito à, à possibilidade de a gente apresentar já no recurso alguma ofensa à Constituição ou alguma ofensa à lei federal. Por quê? Porque essa matéria estará sendo pré-questionada no seu recurso de apelação, para que futuramente, se vocês desejarem, vocês poderão apresentar o recurso extraordinário ou recurso especial sem problemas de pré-questionamento, tá? O que pode ser um entrave para que a sua peça processual de recurso extraordinário ou de recurso especial seja aceita pelo seu respectivo tribunal, ok? No caso aí, os tribunais superiores. Então, gente, abra um tópico se vocês vislumbrarem alguma ofensa à lei federal ou alguma ofensa à Constituição, tá certo? Por quê? Porque essa matéria precisará ser pré-questionada, ok? Bom, passando então a nossa sequência acerca do nosso recurso de apelação, vamos aos seus efeitos, já que o prazo eu já trouxe a vocês aí logo na primeira etapa da aula. Quais são os efeitos do recurso de apelação? Gente, no caso do recurso de apelação, geralmente ele vai ter o duplo efeito, tá? Ou seja, o efeito devolutivo, que é aquele efeito que devolve ao tribunal a possibilidade de reformar aquela decisão do juiz de piso, e o efeito suspensivo, que é aquele efeito que suspende, eventualmente, as consequências daquela decisão judicial, mantendo-se o estado coante até a decisão desse tribunal, ok? Então, via de regra, o recurso de apelação ele terá o duplo efeito, tá certo? Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Mas há exceções, exceções como tudo no direito. E as exceções ao efeito suspensivo, gente, vão estar no próprio CPC, ok? Então, em algumas decisões judiciais, por óbvias que são, não poderão ser suspensas. Me dá um exemplo, Matheus. Uma decisão judicial, gente, de uma obrigação de prestar alimentos. Ora, se o juiz de primeiro grau sentencia determinando um pai pagar alimentos para uma criança, não é razoável que esse pai apresente um recurso de apelação e suspenda a sua obrigação alimentar. Ok, gente? Então, a lei acertadamente traz algumas hipóteses, algumas hipóteses em que ocorrem exceções ao efeito suspensivo. E uma dessas hipóteses é um processo de alimentos, onde haja aí uma determinação de pagar pensão alimentícia, ok? Obviamente, essa decisão não pode ser suspensa, gente, porque, inclusive, há um melhor interesse da criança e do adolescente que está em questão. Direito à vida, várias garantias aí constitucionais que estão por volta dessa decisão do magistrado. Então, outro exemplo, gente, quando tem uma discussão de divisão de demarcação de terras. Ora, se houve aí uma sentença homologatória de divisão de demarcação de terras, pressupõe, pressupõe que, através de um recurso de apelação, não pode suspender o efeito dessa decisão. Porque está taxativo no próprio CPC as hipóteses de que essas decisões poderão ser suspensas ou não, a depender do caso concreto. Ok? Então, nesse caso aqui, não haverá efeito suspensivo. Certo, gente? Bom, e no que tange
no que tange às peculiaridades desse recurso, preciso trazer algumas a vocês. Bom, primeiro, em relação ao recurso parcial. Mateus, me diga o que é um recurso parcial. Gente, caso aquela sentença não seja aí julgada totalmente procedente ou totalmente improcedente, ou seja, em caso de um julgamento parcial, de procedência parcial, a parte ainda assim poderá apresentar recurso de apelação? Pode sim, gente, com toda certeza, inclusive aquela parte que não houve recurso, aquela parte poderá, inclusive, transitar em julgado. Gosto de exemplificar para que fique bem claro a vocês. Bom, suponhamos que Maria Clara, minha aluna Maria Clara, ingresse com ação indenizatória por dano moral e dano material. Ok? Maria Clara entra com ação contra uma determinada empresa por dano material e dano moral. Suponhamos, gente, que houve aí uma ofensa a algum patrimônio de Maria e ela entenda que também houve um dano moral. Uma batida em um veículo. Bom, colidiram com o veículo dela, ela estava dirigindo, não teve nada grave, mas teve aquela situação do desespero e teve aquela situação do dano patrimonial. Pronto, Maria Clara ingressa com ação na Justiça Comum, pleiteando indenização por danos morais e materiais. Suponhamos que o juízo de piso julgue a ação parcialmente procedente, dizendo o seguinte: Maria Clara, você tem direito, sim, ao dano material, já que o réu causou um dano ao seu patrimônio, mas não vislumbro dano moral. Entendo que você teve um mero aborrecimento, tá? Não teve aí nenhum dano estético, você não teve nem um arranhão, e você alega que teve aí um dano psíquico, mas não restou comprovado nos autos. Pronto. Então, a decisão do magistrado, gente, parcialmente procedente. Maria Clara pediu 20 mil reais, 10 mil reais de danos materiais, comprovou que houve danos materiais através de documentos, através de orçamentos, conserto no veículo, etc. E o dano moral, gente, o dano moral, ela não comprova, no entendimento desse magistrado, que julgou parcialmente a demanda. Ora, se Maria Clara, dessa decisão, suponhamos que ela quisesse majorar, tá? Suponhamos que não foi nem deferido os 10 mil todos, foi deferido 5 mil reais. Olha aqui, ela pediu 10 mil de danos morais, 10 mil de danos materiais. O magistrado tenha deferido apenas 5 mil de danos materiais. Ora, suponhamos que Maria Clara, dessa decisão do dano material, não recorra, não queira majorar para 10 mil reais, mas a decisão do dano moral, gente, ela recorra. Ora, esse vai ser um recurso parcial. Por quê, gente? Porque Maria Clara vai se conformar com parte da sentença e não vai se conformar com outra parte. Ou seja, ela, Maria Clara, vai tentar reformar no que diz respeito ao dano moral. Isso quer dizer que o dano material, aqueles 5 mil reais deferido pelo magistrado, ela achou correto. Então, ela se conformou. Não vai apelar dessa decisão. Suponhamos que o réu, nesse aspecto, também não recorra para diminuir. Gente, isso quer dizer que vai transitar em julgado parcialmente essa sentença, essa decisão do magistrado. Olha que interessante. Trânsito parcial. Trânsito em julgado parcialmente. Ou seja, gente, Maria Clara nada falou no seu recurso acerca
dos R$ 5.000 do dano material. Então, suponhamos que Maria Clara apresente o recurso de apelação, ilustríssimos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo em vista a decisão do juiz, o acordo do juiz de primeiro grau, no que diz respeito ao julgamento do dano moral, vem a impetrante apresentar seu recurso de apelação no seguinte ponto. O recurso visa reformar a sentença no que diz respeito ao indeferimento, no que diz respeito à improcedência do dano moral sofrido por Maria Clara. Haja vista que houve sim o dano, esse dano é presumido no momento em que aquela pessoa lhe causa um acidente automobilístico, e aquele acidente por si só já gera não só um aborrecimento, mas um dano psíquico àquela parte. Maria Clara não está conseguindo sequer dirigir, não está conseguindo sequer sair da sua casa, tem laudo psiquiátrico, psicológico, comprovando que ela está com síndrome de pânico, que ela não consegue mais dirigir o seu veículo, etc, etc, etc. Então, gente, observem que no recurso de apelação interposto por Maria Clara, ela não visa reformar o seu dano material. O cartório pode expedir o alvará? Excelente pergunta, quem foi que fez? Deixa eu até ler. Câmara Malheiro, o cartório pode expedir o alvará dos 5.000 enquanto o recurso parcial está rolando? Perfeitamente, excelente pergunta, ia chegar ainda nesse ponto, Câmara. Ótima sua observação. Já falo sobre isso. Então, gente, Maria Clara, no que diz respeito ao seu dano patrimonial, já está satisfeita. Ora, magistrado deferiu R$ 5.000. Réu não questionou isso. Transitou em julgado esse ponto da sentença. Transitou em julgado esse ponto da sentença. O que quer dizer, Tâmara? Foi, Tâmara? Foi. O que quer dizer, Tâmara, que se transitou em julgado esse ponto da sentença, da decisão, a parte poderá exigi-lo, caso não seja paga voluntariamente pelo réu, porque o réu poderá se conformar com essa parte da sentença, já que dela não recorreu, e depositar nos autos os R$ 5.000 referente ao dano material. Ou seja, eu, réu, reconheço que devo a Maria Clara. Deposito em juízo esse valor cumprindo a sentença, cumprindo a condenação do magistrado. Bom, mas se isso não ocorreu, se ele não pagou voluntariamente, poderá Maria Clara, gente, executar essa parte da sentença que transitou em julgado. Ok? Então, olha que interessante, enquanto corre o recurso de apelação, ou seja, o processo está em andamento, poderá Maria Clara executar essa parte que já restou em controvérsia na sentença. Ok? Não já temos discussão sobre aquele dano material. Aquele dano material, inclusive, foi pago pelo réu. Ou então, inclusive, não foi pago pelo réu, mas aquele dano material já está em controvérsia. Não tem mais discussão sobre aquilo. Ok? Bom, então, tendo em vista que esse recurso parcial ele é perfeitamente possível, o pagamento dessa parte da sentença, gente, é também perfeitamente possível, porque é aquela parte que você não está recorrendo, que você não está estendendo aquela discussão. Ok? Ficou bem claro? Isso é bem importante, tá, gente? Bom, então, reformar impédios é uma consequência aí também do direito que o advogado ou a advogada tem ao recurso não ser prejudicado pelo que ele não arguiu ou que a outra parte não arguiu. Bom, ou seja, Mateus me explica aí minuciosamente que vem a ser a proibição do reformato império. Suponhamos que no exemplo que eu trouxe de Maria Clara, ela não traga aí a possibilidade, não fez a exigência
de prosseguir com dano material. Ela só visa a discussão do dano moral. Gente, caso a outra parte não tenha recorrido acerca desse dano material, para, por exemplo, diminuir daqueles 5 mil para nada, ou de 5 mil para 2 mil, ou de 5 mil, enfim, alguma hipótese de diminuição desse valor, caso o réu não o tenha feito, não poderá Maria Clara ser prejudicada se ela, por exemplo, pedir para aumentar, gente. É a proibição do não reformate, do reformate império. Não pode Maria Clara, tentando aumentar essa condenação, o tribunal diga, não, você não tem direito, você não só não tem direito a 10 mil, como você não tem direito a nada. Não pode, tá? Então, o fato de Maria Clara já ter a seu favor 5 mil reais de dano material, só poderá ser minorado através de um recurso da outra parte. Ok, gente? Então, o tribunal não poderá, de ofício, minorar esse ponto da sentença se apenas Maria Clara recorreu no intuito de aumentar. Ok? Ficou claro, gente? Então, Maria Clara, no exemplo que eu trouxe, dessa decisão do dano material, pretendendo aumentar, olha, 5 mil reais foi insuficiente, eu tenho aqui comprovação de 10 mil reais de prejuízo. Então, eu juntei todos os documentos, etc. Caso não fique aí comprovado, o máximo que pode acontecer é se manter os 5 mil reais da sentença. Ok? É se manter os 5 mil reais. Não pode, por exemplo, os desembargadores, aquela turma que foi julgar aquele processo, dizer, olha, Maria Clara não tem direito nem a esses 5 mil. Vamos, então, julgar improcedência da demanda total. Não pode, se isso foi feito apenas por Maria Clara, ok? Diferentemente, gente, de quando acontecem recursos de ambas as partes, tá? Então, por exemplo, Maria Clara recorre no sentido de aumentar, querendo majorar de 5 para 10 mil reais, e o réu recorre para minorar, querendo abaixar de 5 mil para nada. Então, a possibilidade aí de o réu ou o autor conseguindo efetivamente uma modificação. Mas se uma das partes apenas apresentou o recurso, não pode ter prejuízo algum. Ok? É a proibição da reformatio império, a reforma para pior. Ok, gente? Bom, então vamos lá. Efeitos suspensivos, já trouxe as considerações importantes acerca do efeito suspensivo e questões novas no recurso de apelação. Eventualmente, gente, pode surgir algum fato novo naquele processo que possa ser incluído no recurso de apelação. Tanto fatos novos como documentos novos. Ora, se esses fatos novos não modificarem a causa de pedir, eles podem sim ser trazidos no momento que você for apresentar sua apelação. Assim como um documento novo também. Exemplo, era um documento que você não tinha conhecimento quando propôs a sua inicial, mas esse documento veio à tona na fase de recurso. E seria um documento que iria reforçar sua tese. Me dá um exemplo, Matheus. Suponhamos que estamos numa discussão ali de que se aquela parte o réu deve ou não o dinheiro ao autor. O réu, que você advoga, alega que pagou no valor de 10 mil reais, em dinheiro vivo, etc, etc. Suponhamos que apenas o juiz sentenciou dizendo que ele não pagou, mas suponhamos que no momento de apelar, você consiga, gente, recuperar um aparelho que você tinha perdido que continha um extrato daquela transação, ou um recibo que você não tinha antes, mas chegou ao seu conhecimento no momento da apelação. Então,
são documentos novos, apesar de já existirem, mas só chegaram ao seu conhecimento no momento da apelação. Então, documento novo que você poderá trazer no seu recurso, desde que você não mude a sua causa de pedir com esse documento ou com esse fato novo. Tá certo? Então, no exemplo que eu trouxe, a parte não tinha conhecimento desse documento, embora já existisse, ou foi um documento que foi elaborado eventualmente aí após a sentença. Pode ser trazido em apelação, Matheus? Excepcionalmente, sim, tá? Mas você precisará demonstrar da impossibilidade de não ter trazido antes ou demonstrar que efetivamente se trata de um novo documento. Tá bom, gente? Para vocês não imaginarem que, olha, que absurdo, o réu, o autor, trouxe um documento novo na apelação, isso é inadmissível. Não é inadmissível, tá certo? É admissível desde que seja comprovado que se trate de um novo documento ou que, embora fosse um documento velho, mas a parte não tinha conhecimento ou não tinha acesso a esse documento, ok? Bom, qual será então o procedimento, gente? O procedimento no momento que você for impetrar o recurso de apelação. Bom, fora todas as formalidades que a gente trouxe, tá? Esse protocolo deverá ser feito no juízo de piso, ou seja, aquele juiz que proferiu a decisão é quem vai receber o recurso de apelação, diferente do agravo que a gente estudou na semana passada, que seria protocolado já no tribunal diretamente, ok? Então, recurso de apelação, gente, vocês vão apresentar no juízo de piso, ok? Que não fará juízo de admissibilidade. Ele vai intimar a outra parte para querendo contrarrazoar ou não aquele recurso, ok? Então, protocolou a apelação no juízo que julgou aquele processo, ou seja, magistrado, quero reformar sua decisão. Está aqui o meu pedido. Encaminhe para o tribunal. O magistrado, metaforicamente, claro, aceita, diga, ok, autor, ou ok, réu. Vou ver se a outra parte vai querer se defender desse recurso. Então, vou intimar a outra parte. Ou seja, o magistrado recebe, intima outra parte apresenta suas contrarrazões ou não, e aí sim, esse magistrado encaminha o processo ao tribunal respectivo, tá? No nosso caso aqui, ao TJ Bahia, que fica aqui em Salvador, no CAD, tá? Centro Administrativo da Bahia. Então, protocolei, por exemplo, houve um recurso em Guanambi, houve uma decisão em Guanambi de um magistrado, dessa decisão eu não me conformei. Vou apresentar um recurso de apelação. Magistrado, receba o meu recurso, intime outra parte para querendo contrarrazoar e, posteriormente, envie esse processo para o tribunal. Pronto. O magistrado pegou, enviou o processo para o tribunal. Vamos ver, gente, na hipótese de você apresentar sua defesa, quem for contrarrazoar essa decisão, poderá também apresentar um recurso adesivo. O que é um recurso adesivo, Matheus? Suponhamos que eu, Maria Clara, naquele exemplo, não tinha intenção de apresentar recurso. Ela se conformou com os R$ 5.000 dela e não tinha nenhuma intenção de recorrer para aumentar, por exemplo, para 10 mil. Mas suponhamos que a empresa que perdeu parcialmente o processo de Maria Clara queira recorrer para minorar. Ora, suponhamos que Maria Clara não quisesse recorrer, mas a partir do momento que a empresa recorreu, pode surgir em Maria Clara um desejo de recurso. Já que esse processo vai ter que ir para o tribunal, eu queria evitar que esse processo fosse ao tribunal, mas já que a empresa provocou o tribunal
apresentando uma apelação, eu vou apresentar então um recurso adesivo. O que é o recurso adesivo, gente? É quando você recorre também, por isso chama adesivo, que ele vai correr junto nos autos também, tá? É quando você não tinha intenção de recorrer, mas você recorre porque a outra parte recorreu. Recurso adesivo, que deverá ser feito num prazo que você contrarrazoar aquele recurso, tá? Então, por exemplo, Maria Clara não ia recorrer, se conformou. A empresa ré recorre pedindo a redução do valor. Maria Clara se defende daquele recurso através das contrarrazões recursais e diga não, já que existe a proibição da reformatio impérios, olha que interessante você saber os institutos. Já que existe o Instituto da Reformatio impérios, o máximo que pode acontecer para mim é ficar na mesma. Então, eu vou tentar majorar. Vou tentar majorar, porque eu apresentando o recurso adesivo, ele pode não só perder, como ganhar. Aconteceu isso comigo, um caso concreto. Tive uma decisão aqui do juiz aqui, de Salvador, de piso. Eu não ia apresentar recurso, gente. Me conformei com a decisão, não ia apresentar recurso, mas nos últimos dias a outra parte apresentou recurso. A outra parte apresentou recurso de apelação. Eu digo, olha, já que você provocou para o tribunal, o processo vai ficar parado no tribunal um bom tempo, também vou recorrer, porque a decisão poderá majorar. Se eu não fizer nada, na pior das hipóteses, poderá minorar, ou na melhor das hipóteses, ficar como está. Então, vou também recorrer para tentar aumentar. E foi dito certo. Apresentei um recurso adesivo e o tribunal majorou a decisão. Majorou. Gente, se eu não tivesse apresentado recurso adesivo, essa, essa decisão nunca poderia ser majorando a decisão do juiz de piso. Por quê? Proibição
Gente, eu acho que voltou aqui. Não precisou reiniciar. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim? Pronto. Então retornou sem precisar fechar o link. Vamos lá. Quando eu cair, gente, quando eu cair, vocês não vão embora, viu? Que aí eu vou tentar retomar sem precisar desligar tudo, ok? Bom, então vamos aqui dando continuidade, que nossa aula já está chegando ao fim. Deixa eu apresentar para vocês aqui o documento. Não estão vendo o documento não, né? Tá dando para entender a aula aí, gente? Tá clara? Maria Clara, está clara? Tá. Então vamos lá, vamos prosseguir, até porque está sendo gravada aqui a aula. Gente, no momento em que o magistrado encaminha aquele processo ao Tribunal de Justiça, como ele não faz juízo de admissibilidade, caberá ao magistrado tão somente intimar as partes para contrarrazoar e aí encaminhar esse processo ao tribunal, o tribunal sim irá fazer o seu juízo de admissibilidade, ok? Bom, o relator, ou seja, aquele processo vai ser distribuído, tá? O recurso será distribuído. Ô, professor, eu Oi, queria perguntar uma coisa. pode perguntar. Mas o juiz de primeiro grau, ao receber esse recurso, ele pode fazer aquele juízo de retratação, caso ele entenda que realmente houve equívoco na sentença? Vou te dizer agora. Só um momento. Tâmara, vamos lá. O juízo, olha só. O juízo de pismo, de início, ele não vai fazer retratação. Ele vai tão somente intimar outra parte e encaminhar aquele processo, tá certo? Quando chega no tribunal, gente, o que acontece? O desembargador relator, em algumas hipóteses, ele poderá monocraticamente decidir aquela questão. Como monocraticamente, Matheus? Sem precisar convocar o colegiado, que é composto por 3 desembargadores, tá? Porque em algumas ocasiões ele poderá monocraticamente, sozinho, decidir aquele recurso, gente, por questões de conformidade com o próprio Código de Processo Civil, tá? Então não é em qualquer hipótese que o relator sozinho poderá decidir. Quais são as hipóteses, então? Vamos lá, artigo 932. Então, incumbe ao relator. Ele pode não conhecer o recurso, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, gente, aquele recurso inepto, tá? Aquele recurso que você genericamente você apresenta lá recurso requer reforma total da decisão e não traz aí as peculiaridades que a gente estudou nessa aula, tá certo? Então aquele recurso lá totalmente inepto, aquele recurso que foi prejudicado porque não impugnou especificamente o que ele queria, tá? Bom, nega também aquele recurso monocraticamente que for contrário à súmula do STF, súmula do STJ ou daquele próprio tribunal, no nosso caso aqui, súmula do TJBA. Tá? Então, aquele recurso que você apresenta alguma coisa totalmente em desconformidade do súmula do STF, por exemplo, ele poderá ser negado já de início pelo relator, ok? Bom, aqueles também são outras hipóteses também que estão no inciso 4, então a gente acaba perdendo tempo se a gente ler todos, mas
Notadamente, são aquelas situações em que já há discussão amplamente, gente, sobre aquele ponto já discutido, ou seja, já existe uma súmula de algum tribunal superior, tá? Já existe uma súmula do STF, súmula do STJ, que aquele recurso está totalmente desconexo com aquela súmula. Então, está querendo reformar uma decisão que, por exemplo, está perfeitamente em conformidade com a súmula, tá? Então, nessas hipóteses, o relator poderá já rejeitar esse recurso. Ok, gente? Sem precisar convocar o colegiado. Claro, vai convocar o colegiado vai dizer, olha, relator, não precisa nem me chamar. Isso já está em desconformidade com a súmula do STF. Não caberá a gente reformar acatando esse recurso, porque ele está totalmente desconexo. Ok, gente? Então, inclusive, é até bem coerente esses dispositivos do próprio CPC, tá certo? Bom, então, não sendo o caso de decisão monocrática, não sendo as hipóteses que a gente tratou agora, aí sim, o que é que deverá fazer o relator? Convocar um colegiado. Ok, gente? Duplo grau de jurisdição, em regra, ele vai ser decidido por mais de um juiz. Então, 3 desembargadores vão decidir sobre aquele caso concreto, se aquela decisão deve ser reformada ou anulada, conforme pede o apelante. Ok? Então, não sendo o caso de uma decisão monocrática, por um relator apenas, aí sim esse relator vai dizer, olha, vou convocar o meu colegiado para me ajudar no julgamento desse recurso, até porque pode ter pertinência o que o apelante traz. Ok, gente? Então, não sendo assim, será sorteado para os demais desembargadores, eles vão compor alguma turma daquele respectivo tribunal, certo? Bom, e aqui eu trouxe alguns modelos de recurso de apelação e também das contrarrazões, tá? Que eu vou encaminhar para vocês o material para que vocês consigam visualizar na prática a elaboração dessa peça, ok, gente? Então, aqui, primeiro existe uma peça de apresentação, tá? Que a gente chama de petição de interposição de recurso. Então, nós temos aqui a decisão de interposição, dizendo que estão apresentando recurso de apelação da sentença de florestal e tal e tal, ok? E pedindo para que seja remetido ao respectivo tribunal. E depois, gente, o recurso propriamente dito, ó, razões recursais, tá? Razões do recurso. Aqui a gente diz a origem, qual foi o processo, até porque ele vai para o tribunal, tá? Então, a origem do processo, de onde veio, quem foi que apelou, etc, etc. E aqui, os fatos, como eu falei, fatos de direito, tá? Fatos de direito e o que você quer reformar. Ao final, você deve, portanto, dizer o que você quer com esse recurso. Olha aqui, gente, ó. Ante o exposto, e mais pelas razões que esse egrégio tribunal saberá lançar sobre o tema, requer-se o provimento do presente recurso, com o escopo de reconhecendo a imprestabilidade da notificação carecedora da ação, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, tá? Então, no recurso, você deixa bem claro, ao final, o que você quer com aquele provimento, tá? Nesse caso aqui, a gente requereu extinção daquele processo sem julgamento do mérito. Ok, gente? Ficou clara a aula? Alguém quer tirar alguma dúvida? Crítica ou sugestão? O sistema não ajudou muito, mas caímos 2 vezes, mas uma vez a gente conseguiu retomar, né? Então tivemos a primeira etapa da aula, depois uma pausa para vocês beberem água e retomamos aqui ao final. Ficou claro, gente? É um recurso importante.
Então, eu queria muito que ficasse muito bem claro na cabeça de vocês, até porque vocês vão elaborar muitas peças de apelação ao longo das suas vidas, tá certo? E quem não for advogada poderá apelar como membro do MP, por exemplo, e o magistrado precisará apreciar. Indo para outra aula, eu também estou indo para outra aula. Foi um prazer revê-los. Até mais. E a aula vai ficar salva, gente. Quem caiu, teve algum problema como eu tive também, podem acessar, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, inclusive para outra turma também da noite, tá certo? Até mais, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu! Parar aqui agora a gravação. Até mais, até mais. Ravena, José, até mais. Maria Clara.